te pertenço, Deus. Muito boa noite pra você que tá na sintonia, que Deus abençoe. Tamo junto aqui na Tempo FM. Diego Gomes, um abração pra você, meu querido. Tamo junto aí, meu irmãozinho. Maria das Dores Lima, aqui no Instagram, acompanhando nossa programação Meire Araújo. Jesus é bom e a bênção é grande. E aí, vamos estudar um pouquinho a palavra, aprender um pouquinho, né, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Vem pra cá você também, estamos juntos aqui também lá no Facebook do Ronaldo Torres. Se Deus preparar, abençoar, né, domingo que vem também vamos estar com transmissão ao vivo pelo Facebook, tá bom? Amanhã tem Cera Diversa Cultura Gospel na TV Verde Vale, canal 13.1, canal 137 pela Brisanet. Maria das Dores, boa noite pra você também. Todo o povo abençoado aqui no Instagram. Ronaldo tá ali, tá transmitindo ali, Ronaldo. Ó, o Ronaldinho aqui. Ó, ele transmitindo. Tá ali, transmitindo, meu filho. Olha aí, muito bem, Ronaldinho. Você, meu filho. Deus, sara esta nação, meu Deus. Semana, mas Siriguela ficou só na vontade, viu? Eu me desencontrei da Rebequinha, minha sobrinha. A Siriguela que era para mim e para Ronaldo. Beijo pra próxima. Juliana, oficial digníssima, boa noite, tudo bem? Foto em detalhes, boa noite também. E ela lá, Sobral, digníssima. Um siriguela é bom, né? É bom. É bom demais, hein? Suco de siriguela, já tomou, Ronaldo, suco de siriguela? Já. Acho que ela também, Mas sabe como é o processo para fazer o suco de siriguela, né? Na verdade, ele pegava as siriguelas e espremia bastante. Trabalho bem minucioso. Sobrava até as cascazinhas, depois moía com leite. Ficava bem legal. É bom demais, hein? Meditando a palavra, Ronaldo Torres, agora aqui. Benjamin Lopes de Moura. Ronaldo Torres. Bora, Ronaldinho. E o Meditando a Palavra tem um oferecimento aí, Multimarcas Calçados, Fercomp, o shopping do marceneiro da região do Cariri. Tem aí também a Sofrios, e Produtos Valioso, Ortovital, Juazeiro Importados, todos os nossos parceiros abençoadores aí, e você que nos acompanha agora. Tá bom? Que Deus abençoe. Terra Vidos, meu irmão Raimundo, que Deus abençoe, irmão Ari, irmã Márcia Almeida e todos da Terra Vidos, Cariri. Deus abençoe verdadeiramente a todos. Vamos falar com o Papai do Céu, vamos orar, vamos buscar, vamos conhecer a palavra, ter intimidade com Ele. Daqui a pouquinho tem mais música pra você. Porque eu te amei. Porque eu te amei. Pronto, vou tocar aqui, viu, Lúcia? E aí, Ronaldo, tudo bem? É isso aí, vamos falar um pouco sobre a carta de Corinto, né? Não é os corintianos lá do time de São Paulo, não, tá? Mandar um abraço aqui para Sara Santos, para Horaciana Máximo, né? Natanael Bremer, ali na cidade de Goiânia. Muita gente, né, nos vendo, tá? Bota esse negocinho pra cá. Aqui também? Ficar olhando todo. Fica sem fazendo nada, né? Ó, agora estudem aí com o Ronaldo Torres. Pastor Gilberto Gil também nos vendo, né? É o nosso pastor. É o homem, esse pastor Gilberto Gil, grande homem de Deus. Saudade, pastor Gilberto Gil, que Deus abençoe. Pastor Aurincélio também vai ter grande congresso na igreja Manancial, vou já divulgar aqui também, e nós vamos estar lá, a gente vai estar louvando sexta-feira lá, vai ser benção. Ronaldinho, fala que eu tô te ouvindo, Ronaldo. Nós vamos falar hoje sobre a epístola que Paulo escreveu. Epístola? Epístola, né? Epístola é carta, né? Uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Corinto, né? Na Grécia, e especificamente no capítulo 11, versículo 17 em diante, nós vamos ler, tá? Abraço, meu pastor. Obrigado. Deus te abençoe, viu? Mas antes de falar um pouco sobre totalmente a carta, vamos conhecer a etimologia, né, da carta, ou seja, de Corinto, né, da cidade de Corinto. Na verdade, Corinto era o nome de um deus, né? Era o nome de um deus. Esse deus, ele era filho de Zeus, tá? Isso dentro da mitologia grega, para quem gosta de mitologia, né? Minha amiga Adriana Eufrásio também, né? Ele era filho de Zeus,
isso dentro da mitologia, obviamente. Corinto era uma cidade portuária muito rica, né? Ela era muito conhecida, rica em artes, vasos de cerâmica, uma cidade que havia dois grandes templos, tá? Templos de adoração, de veneração, né? E como eram esses templos, né? Esses templos, um deles era consagrado a uma deusa da mitologia grega também, chamada Afrodite. Daí saiu a palavra afrodisíaco, né? Então, Afrodite é a deusa do sexo, né? A deusa do amor, a deusa da prostituição, essa é a verdade, né? E também tinha o templo do deus Apolo, né? Esse deus ele é conhecido na mitologia grega como o deus da beleza masculina, da poesia, da música, né? Então, a cidade, esse templo de Afrodite tinha 1.000 sacerdotisas, né? Que todos os dias, no final do dia, elas obviamente iam cultuar a deusa, mas eram cultuando com sexo, né, com quem tivesse na cidade, isso no templo. Podia ir até o templo e ofertava lá ao templo e desfrutava das sacerdotisas, né? Então era uma prática de orgias, isso é a verdade, né? Que acontecia na época de Paulo, tá bom? E era uma cidade que tinha uma média de 250 mil habitantes, mas tinha um público flutuante de 1 milhão de habitantes, viu? Por conta era uma cidade com vários portos, né? O apóstolo Paulo, ele, na verdade, ele saiu de Atenas. Atenas era uma outra deusa da Grécia, tá? Uma outra deusa da mitologia grega, mas também levou o nome de Atena, né? De Atena, que era rival de Corinto, né? As cidades eram rivais. Na verdade, a Grécia, ela era um conjunto geograficamente, quem está me ouvindo vai entender que é ainda um conjunto de ilhas, né? Então, o apóstolo Paulo, ele saiu de Atenas e foi para Corinto, né? Lá ele encontrou um judeu chamado Áquila, que era da província de Ponto, né? Ponto era uma cidade muito conhecida na Europa, né? Ponto, Panfilha, né? E fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália, né? Com a sua esposa Priscila. Então, nós podemos ver que isso foi tudo uma providência de Deus. Por que providência de Deus? Porque se nós lermos Atos dos Apóstolos 18 e 20, nós vamos ver que expulso, né, da cidade de onde ele morava, ele, na verdade, Deus usou, né, o banimento, né, o banimento de Áquila e de Priscila, né, justamente para fornecer um lugar para esse nosso irmão solitário, servo de Deus, Paulo de Tarso, onde ele iria ficar, né, na casa de Áquila, que ambos eram judeus também, tinham se conhecido, eles eram de Israel, né? E nós podemos ver que Corinto era uma cidade muito grande, né? Era considerada o centro da Europa na época. Então, Paulo ficou naquela cidade por mais ou menos 1 ano e 6 meses, e está em Atos 18 e 11. Lá ele escreveu as 2 primeiras cartas, né, aos Tessalonicenses, né, a igreja de Tessalônica, tá? Mas, saindo aqui da questão da biografia
da cidade de Corinto, né, para a gente se familiarizar, a cidade já era problemática, e a igreja também foi a igreja mais problemática que Paulo teve, a mais problemática, né? Os assuntos sobre essa problemática dessa igreja. Mas eu quero trazer um só problema que saiu dali, né, daquela cidade, e era justamente a questão da ceia do Senhor, né? E aí eu quero fazer uma leitura. Geralmente, algumas igrejas, né, uma boa parte das igrejas, elas vão ler o livro de Paulo, quando vai celebrar a ceia, e quando vai falar sobre o capítulo, sempre lendo a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, né, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, e o que é esse indignamente? Aí está dizendo aqui, ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, de novo a palavra indignamente, né? Come e bebe para a sua própria condenação. Estamos vendo aqui um ato muito sério na ceia, né? Não discernindo o corpo do Senhor. E aí o versículo 30 diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, né? Versículo 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Bom, abraço para minha amiga Missilene, lá na cidade de Capuí, tá? José Eudes também de Castro, tá bom? Deus abençoe de uma forma poderosa a todos. Tem alguma coisa assim que precisa ser explanada aqui para a gente entender o porquê da condenação, né? Que problema tão sério é esse que estava acontecendo na ceia que levava as pessoas à condenação, né? E a perder, até praticamente profanar o corpo, né, de Cristo aqui, num ato tão solene, tá? Mas para sabermos disso, nós temos que estudar o contexto, tá? E aí nós vamos estudar o contexto para entendermos todo o texto, para entendermos essa problemática que estava acontecendo na cidade de Corinto. E aí, na verdade, na igreja de Corinto, tá? Para isso, nós vamos começar no versículo 17. Nós vamos ver o que é que Paulo vai dizer. Todas as vezes que nós formos fazer uma doutrina, o que é doutrina? Ensinamento, nós temos que ter um contexto para nos basear e trazer ali um ensinamento. Senão, nós vamos
provocar uma heresia. Eu não posso dizer para as pessoas que elas estão debaixo de uma condenação se eu não trouxer, de fato, o que é o problema, tá? E aí, esse caso aqui da ceia aqui de Paulo foi uma carta, era um caso exclusivo para a igreja de Corinto, né? Era uma questão cultural, tá? Que estava acontecendo lá, e estava acontecendo uma discriminação entre pessoas e uma banalização, tá? E aí nós vamos entender agora o porquê. Versículo 17 diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos aprovo. Eu não aprovo, isso é Paulo falando, viu? Porquanto vocês se ajuntam, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vocês dissensões, há confusão na igreja. Há entre vocês dissensões, né, tanta confusão, e em parte eu creio que deve ter mesmo. Isso é Paulo dizendo. Versículo 19. E até importa que haja, ou seja, ele está dizendo, e até é preciso que haja entre vocês heresias mesmo, tá? Para que os que são sinceros, ou sinceros no plural, se manifestem entre vós, tá? Isso aqui fala-se do joio e do trigo, tá bom? Um abraço também aqui para Selma, Deus abençoe. E aí o versículo 20 ele diz assim: de sorte que quando vos ajunteis, né? Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Isso é Paulo está dizendo. De sorte que quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não. Aí o versículo 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome. Eita, rapaz, agora nós estamos vendo aqui o que era o problema da igreja de Corinto e o que era que Paulo estava dizendo que ia trazer condenação. Havia, quando eles se ajuntavam para um memorial, a qual o Senhor instituiu, a ceia, né? Jesus tem dito, todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. É um memorial. Mas o que era que estava acontecendo? Aí Paulo vai e diz aqui no versículo 22, tá? Porventura vocês não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Que eu vou aprovar essa atitude de vocês? Nisso eu não aprovo. Aí sim ele vai começar. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, né? Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Mas eles, igreja, uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? E aí, já é outro texto, né? Mas Paulo chegou dizendo, porventura foi Paulo crucificado no lugar de Cristo? E aí ele vai ensinar que, né? Apolo pregou, ou Apolo plantou, um prega, ou um planta. Deus é quem dá o crescimento. A glória é para Deus, tudo é para Ele, né? E aí,
a igreja era uma igreja que tinha muitas pessoas ricas na igreja, diga-se de passagem, e aí existia os partidos dentro da igreja, tá? Existia as panelinhas, tá? E nós sabemos que existe em todos os lugares, mas tem que ser tratado. Existia na época do Paulo, nos dias de hoje também existe. Não é para existir, mas existe. Então, você que está vindo para a igreja agora, você que está ouvindo e vendo essa mensagem, você, obviamente, já vai se precaver que é necessário que aconteça esses escândalos, essas heresias, para que os que são sinceros se manifestem no meio dos demais. Mas que isso não é aprovado por Deus. Mas é necessário que isso aconteça, tá? Então, e aí, cada um agora, os ricão, tinha as panelinhas, né? Os grupos partidários, né? E aí esses grupos faziam o quê? Cada um levava a sua ceia particular, seus tonel de vinho. Aí chegava lá, ó, tome tonel de vinho. Se embriagava e outros levavam sua própria ceia, sua própria comida. Aliás, e uns comiam à vontade, né? E outros ficavam só chupando o dedo, porque não tinha condição. E aí, por isso que Paulo vai dizer lá no versículo, deixa-me ver aqui, qual é o versículo? Paulo vai dizer no versículo 34, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação, né? Há realmente uma condenação para os que estavam fazendo isso, que era a acepção de pessoas. E aí Paulo vai dizer, porventura não tendes casa para comer e beber, não? Vocês querem comer à vontade, beber à vontade? Faça isso em casa, mas não na casa do Senhor, está no versículo 22. Então, esse contexto vai explicar o que a gente lê todas as santas ceias no começo do mês. Mas muitas vezes alguém ficava me perguntando, mas professor, o que é essa condenação? A questão do pecado assim que eu cometi. Aí tinha pessoas que diziam assim, você não vai ser, não posso não. E aí eu disse, mas a Bíblia diz que você pode fazer uma oração confessando aí a sua falha e pode cear. Não, mas eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha mãe. Então algumas coisas que o povo não entendia e deixava de cear. Mas a Bíblia ela já dizia isso para o povo de Corinto, que estava numa situação pior do que a de quem brigou com o pai e a mãe. Eu não estou fazendo classificação do pecado aqui, né? Mas a Bíblia diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba, né? Coma e beba. Está aqui. Coma e beba deste cálice. Não está dizendo que era para você faz uma autoanálise, uma análise introspectiva, você reconhece que pecou, confessa o teu pecado e deixa, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, né? E aí, por isso que Paulo vai dizer aqui, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o meu cálice e o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória. Na verdade, a ceia é o memorial de Cristo, tá?
até que ele volte para arrebatar essa igreja. Porque agora, quando chegarmos no céu, depois do arrebatamento, nós vamos ceiar todos juntos lá, e ele é quem vai nos servir nas bodas do Cordeiro. Mas por enquanto nós vamos fazendo isso em memória dele. Em memória do quê? Do corpo que foi rasgado, dilacerado na cruz do Calvário, por mim e por você. Nós bebemos o cálice que é justamente em memória do sangue dele que foi derramado ali na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos cobre de todo pecado. E aí ele diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E aí, o versículo 27, portanto, qualquer que comer do pão, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O indignamente aqui, dentro da hermenêutica, né? dentro da palavra, é justamente o que a igreja de Corinto estava fazendo. Os grupinhos, as panelinhas, e cada um levava a sua própria ceia, os seus tonel de vinho e sua comida, e se empanturrava de comida e de bebida, e os grupos menores, os menos favorecidos, que sempre existiu isso em toda a sociedade, tem o rico e tem o pobre, né? E aí, era isso que era passivo de condenação. Examine-se se você está fazendo isso, peça perdão, meu amigo. Mas olha que, é porque estava cortando aqui a minha internet. Tá? Mas, olha que eles pensavam que estavam dentro dentro da linha. Por isso que a Bíblia diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, né? Por quê? Como é que eu vou? Eu não acho culpa nenhuma em mim. Para mim, eu estou fazendo a coisa certa. Mas o versículo 32 diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O mundo não é o cosmo, mas o sistema que Satanás implantou em vivermos de forma partidária, vivermos de forma separada. Jesus não faz acepção de pessoas, tanto faz o branco, o preto, o amarelo, o asiático. Para ele, todas as pessoas são importantes. E aí, Jesus, ele nos dá esse ensino, nos traz essa rica lição de que ele mesmo não faz acepção de pessoas, e muitos de nós fazemos essa acepção de pessoas, deixando à margem aquelas pessoas menos favorecidas e nos juntando a pessoas uma condição melhor. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o mundo, ele anda dessa forma. Para o mundo, para o sistema mundano, se você tiver um anel no dedo de forma renomado, for um doutor, se você for uma pessoa, um grande empresário, um jogador de futebol, um cantor, você é bem recebido, é colocado nos primeiros assentos, você é venerado, você está sempre nos holofotes, você está sempre em ascensão. Mas aí eu me lembro daquela parábola, daquele jovem, quando pede parte da sua herança e sai da terra do seu pai, longínqua, e lá ele, enquanto ele tinha dinheiro, que é justamente a parábola do filho pródigo, né? O que é uma parábola? É alegórica, é contar uma história real
por meio de comparações. Então, nós podemos ver que aquele jovem ia desfrutar de um mundo diferente, né? E aí ele vai, gasta todo o seu dinheiro, diz a Bíblia, com as meretrizes, enquanto de grandes amigos e de lindas mulheres exuberantes. Frequentava os melhores lugares, sentava nas melhores cadeiras. Mas quando ele perdeu o dinheiro, veio grande fome naquela cidade. E nem mesmo aquelas mulheres exuberantes que cederam o corpo para ele, nenhum dos seus amigos, né? Nenhum deles, quando ele tinha carro bom, quando ele tinha dinheiro, nenhum deles pôde oferecer ajuda. Nenhum deles. Todos desapareceram. E diz a ele que ele procurava emprego e não conseguia. E conseguia apacentar porcos. Imagine aí um judeu, o que ele mais considera de imundo na face da terra é um animal chamado porco. Para o judeu é imundo. E o único emprego que ele consegue é para apacentar porcos. Que humilhação! E o pior é que ele desejava ali lotas que os porcos comiam. Meu Deus do céu! Que coisa terrível! O sistema mundano é dessa forma. O mundo é assim, tá? O mundo é dessa forma. O mundo já está condenado. Quando eu digo mundo, as pessoas que estão nesse sistema, que estão engajados nesse sistema, tá? Quem é que está aí batendo na porta? Não sei não, é a pessoa o que aí? Não, despeça aí, diga que eu estou ocupado, não posso recebê-lo, estou cansado. Mas, peraí, quem é que está batendo? Doutor fulano? Não, peraí, mande ele entrar e, por gentileza, a pizzaria, peça a melhor pizza, viu? Mande trazer aqui um banquete, um refrigerante. Doutor, você prefere pizza ou você quer carne na grelha? Como é que o senhor prefere? Hã? Não, pode deixar que eu vou lhe deixar em sua casa. Eita, meu irmão. Então, esses que estão inseridos nesse sistema, infelizmente, já estão condenados. E aí, por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui para nós não sermos condenados com o mundo, porque o mundo já está julgado e condenado dessa forma. E aí ele vai dizer, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, espere uns pelos outros. O que é que fala? Fala de comunhão, koinonia no grego. Comunhão. Jesus, ele deu o exemplo, ele partiu o pão e deu a cada um. Mas lá na igreja de Corinto, cada um tomava, olha o que é que a Bíblia diz aqui, né? No versículo 21. Porque cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia, comendo e bebendo. E aí Paulo vai dizer, vocês querem que eu aprove essa atitude de vocês? Isso eu não aprovo não, eu desaprovo. E ainda digo mais, vocês estão sendo condenados com o mundo dessa forma. Porque vocês quando se ajuntam, não é para anunciar a morte do Senhor, até que ele venha, não é para anunciar a comunhão que Cristo tinha com a igreja, mas vocês se ajuntam para pior, para dissensão, porque era dissensão, confusão, briga. Essa era a igreja de Corinto. E isso existe nas igrejas de hoje também, mas precisa ser combatida. Mas eu estou trazendo esse estudo hoje porque uma pessoa disse, irmão, por que quando lido na ceia
só é lido do 23 em diante, né? E aí essa questão da condenação, qual é o tipo de pecado? Tem um pecado, claro, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado, mas eu estou aqui explicando o que é a doutrina do versículo 23 em diante. Nós só podemos trazer esse ensinamento baseado no contexto que está de forma anterior, começando do versículo 17, que era o problema que Paulo estava tratando de forma exclusiva lá para a igreja de Corinto. Tá bom? Então, ficou aqui a minha palavra. Que Deus abençoe os irmãos e Deus abençoe todos de uma forma poderosa. Qualquer coisa nos procure aí no Zap, tá bom? Estamos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe. E eu vou ficando por aqui. Obrigado, meu amigo Fernando Gomes, meu amigo Roberto, tá bom? E eu vou aqui encerrando essa live também, já olhando aqui pro carequinha de Jesus. E esse foi o Meditando na Palavra aqui no Conexão Gospel da Rádio Tempo FM. E domingo, se Deus permitir, estamos aqui com mais algum tema polêmico também, que eu não vi de nada de polêmico, né? Apenas as nossas igrejas têm o hábito de ler a partir do versículo 23, né? Tá? Mas eu acho que por falta de tempo, alguns pastores não entraram ainda nessa problemática do ato do que acontecia em Corinto, né? Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai circular dentro de Juazeiro e, obviamente, vai ter o que falar, né? E vai chegar ao ouvido de quem deve chegar, né? Então, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.